não necessariamente tem que ficar olhando para lá, não, né? Não, fique tranquilo. Obrigado a você que acompanha as redes sociais do Jornal Gazeta de Araçariguama e do portal de notícias Mundo N. Estamos começando mais um Papo na Redação em sua primeira temporada. Esta entrevista tem um sabor especial, né, esta semana aqui, já que estamos aí à véspera de completar 31 anos da emancipação de Araçariguama. E hoje vamos falar sobre a primeira legislatura da Câmara Municipal, que foi logo após o período de emancipação. E para conversar com a gente, para falar sobre esse assunto tão importante, estamos recebendo aqui 3 vereadores constituintes. Eles foram os primeiros vereadores eleitos que tomaram posse e que trabalharam para oficializar o município, né? Foi ali que começou. Então, estamos recebendo aqui o vereador Zé Pereira. Zé, obrigado por aceitar o convite, Zé. Olha que estamos às ordens. Muito bacana. O vereador Francisco Martins, o Chico Martins, obrigado pela presença. Eu que agradeço, André. Se puder falar de frente para o microfone, por favor. Eu que agradeço, André. A gente sabe do trabalho de divulgação, de difusão de conhecimento que você é autor e tem feito isso com muita propriedade. Obrigado. E é tanto que resultou aqui num veículo de comunicação bastante conhecido, que é a nossa Gazeta, né, Zé? Né, Inácio? Verdade. E está aí. Bacana. O exemplo está plantado e está crescendo. E também Parabéns. o vereador Inácio Egídio Martins. É um prazer recebê-lo aqui, Inácio. Eu que tenho o prazer de ter vindo aqui, André, porque para nós nós ficamos muito agradecidos por você ter tido essa lembrança da primeira legislatura. E fico contente que você foi o primeiro jornal da nossa cidade. O primeiro jornal, não, o Chico foi o primeiro aqui. Não, o Chico Martins. Depois essa é uma historinha que eu vou contar aí. Me passaram a perna. A primeira entrevista foi com o Chico Martins. A tribuna de Araçariguama com o ex-vereador lá ex-candidato a prefeito de Piracicaba, né? Ele era o nosso amigo. É árbitro de futebol, me parece. Exatamente. Então, só que ele só veio na primeira. Saiu 2 ou 3 números, depois chegou a Gazeta aqui, falou, não, o jornal aqui exatamente, só 2 ou 3 números. Aí veio o André, e o André André é da terra, né? Tá certo. André na verdade, até o hoje com nós. né? Isso. O democrata era nosso. Nós não víamos, era sábado, era sexta, sábado, Saía né? de sábado. Para ver Araçariguama em destaque, lembra? Exatamente. A primeira página que abria, Araçariguama em destaque. E tinha até um quadrinho lá para Araçariguama. Paraíba que escrevia, né? Parece. Seu João de Eugênio. João de Eugênio que escrevia. Mundo, mas... Cada um botava um pouquinho dava o seu pitaco ali na coluna. Né? Tinha uma parte que gostava. Você sabia, democrata, você sabia tal notícia, assim. Esse jornalista que veio aqui, entusiasmado, tudo que é novidade, as cidades novas, despertam um certo interesse nas pessoas. E o José Luiz Guidotti. O Guidotti, O Guidotti foi árbitro de futebol e se apaixonou por Araçariguama. Ele era um navegador, navegou o Tietê aqui, do nascimento do Tietê lá em Salesópolis até o Rio Paraná. Fez outras navegações para os rios paulistas. Ele lançou um livro, né, Chico? Exatamente, ele lançou um livro onde tem algumas citações sobre Araçariguama que oportunamente é bom disponibilizar isso para você. Com certeza. Eu só queria que você puxasse o microfone um pouco mais para você. Isso. Disponibilizar essas informações para você, para serem divulgadas, com certeza. É muito bacana. Bom. Antes da gente começar, eu quero dizer que nós também vamos procurar trazer os outros vereadores também da Constituinte, né? Certo. Se puderem estar presentes aqui com a gente, mas vamos lá. Nesse primeiro bate-papo aqui, a gente vai ouvir um pouco de história de bastidores. Eu acho que vocês têm muita coisa para contar, né?
muita história. Algumas não pode contar, né? Mas eu acho que vai ser uma oportunidade importante para colocar aí como é que era a realidade do município, né? Quando começou, principalmente a formação da Câmara, tudo, né? Então, para começar, eu queria ouvir de vocês um paralelo de Araçariguama no ano de 1993, quando foi composta a Câmara, a primeira legislatura, com o ano de 2023, o dia de hoje. Pesquisar a história da cidade e o que ocorreu. Mas esse paralelo, André, de vez em quando eu gosto de chamar ele de Neco, né? Porque é o apelido carinhoso e familiar da família, né? Neco, Esse período foi muito difícil, né? Eu lembro que, me corrijam se eu estiver errado, nós fizemos a primeira sessão lá no Humberto Vitorazzo, né? Humberto A Vitorazzo. primeira sessão foi no Humberto Vitorazzo. Porque não tinha espaço, não tinha onde nem sentar. Câmara, A segunda, nós fomos ali para aquele onde é a Câmara Municipal hoje. E ali era o depósito de máquina da prefeitura. Exato. A garagem da prefeitura. A garagem da prefeitura, exatamente. A garagem. E vocês acham que a Araçariguama, que vocês que participaram também do movimento de emancipação, então, chegou naquela Araçariguama que vocês tanto sonhavam? Hoje a gente conseguiu alcançar isso daí ou ainda falta alguma coisa, ou muita coisa, ou pouca coisa? Como é que... Olha, nós chegamos. Falta muita coisa ainda para ser feita, mas pelo menos o sentimento de independência nós conseguimos ter, né? E aos trancos e barrancos a gente foi engatinhando, foi encaminhando as coisas, com sacrifício, é claro, né? Mas nós não chegamos ao ideal ainda. Nosso ideal ainda está um pouco distante. O que você acha que falta para... Eu fico pensando num plano diretor que defina os destinos da cidade, porque fica muito... Às vezes o empreendedor está querendo chegar aqui, vem aqui e não tem aquele respaldo Do poder público. do poder público e também de se instalar aqui. Vamos instalar em Araçariguama, como que eu vou... Energia, se eu tenho energia a contento, se água, principalmente água, né? Então, nesse ponto, nós estamos ainda penando, como se diz. E por que a gente vai ver no decorrer da entrevista a importância do plano diretor? E por que até hoje não saiu? Na opinião de vocês, que foram vereadores, que estiveram na Câmara, qual foi o maior empecilho, ou é o maior empecilho, para que Araçariguama tenha o seu plano diretor? André, falar um pouquinho sobre isso. André, o gestor público, para disciplinar o desenvolvimento e o crescimento de uma cidade, ele tem que se despir, tirar a roupa de uma série de vaidades. Infelizmente, vamos aqui, fomos gratos à gestão do Paraíba, à gestão do Moisés de Andrade, à gestão depois veio a Aymar 1 e 2, veio o Roque. Vieram outros, o Roque, o Joca, a esposa a Lili Aymar, mas não saiu o plano diretor. Nós tínhamos, no final da gestão Moisés de Andrade, foi elaborado um plano diretor, pelo menos as regras básicas para se iniciar a feitura do plano diretor. Agora, entrou uma série de interesses mesquinhos e pequenos que não permitiram que esse plano vingasse. Isso é terrivelmente danoso para uma cidade. Lógico que a gente, voltando um pouco naquilo que o Inácio começou a falar, a gente imaginava, todos os vereadores imaginavam, nós conversávamos muito,
E naquela época nós ficávamos aí até 8, 9, 10, 11 horas da noite, porque nós não tínhamos uma lei orgânica, nós não tínhamos um regimento interno, nós não tínhamos outras regras básicas de uma administração. Aí nós fomos pesquisando, procurando, e trazendo, e até copiando e aprimorando para nós algumas coisas, né, Inácio? Exato. Né, Zé Pereira? É verdade. Mas, infelizmente, muitas regras que nós sonhávamos, o plano diretor era importante e é importantíssimo. Exatamente. É tanto que uns 7, 8 anos atrás, eu não lembro exatamente quando, o Ministério das Cidades, que foi criado no governo do presidente, Ministério das Cidades, uns Acho que é o 12 Lula anos. mesmo. Lula, né? Lula, O exatamente. governo Lula. Ministério das Cidades exigia que cidades acima de 20 mil habitantes, para contrair empréstimos governamentais do governo federal, tivesse um plano diretor que norteasse o crescimento e o desenvolvimento daquela comunidade. Eu acho que é o mínimo, né? Você mora numa cidade, você tem que saber, olha, as indústrias vão para cá, o comércio já está sedimentado aqui, moradias nós vamos colocar nesse bairro, nesse, e eles precisam das artérias para atender esses bairros, melhorar as vicinais. Mas nós tivemos isso aqui, os governos, eles se passaram, e esse também está deixando passar, Inácio, que... Cadê o plano diretor? Exato. Cadê? O que nós fizemos não foi aproveitado. E outras questões que foram aproveitadas, porque todos os governos tiveram coisas boas. Então, o sucessor tem que aproveitar, né, Zé? Exato. Aproveitar o de bom que eu fiz para o Inácio continuar. Aproveitar o que eu e o Inácio fez de bom para o Zé continuar. O que nós três fizemos de bom para o jornalista André Bocato dar continuidade. As coisas ficaram perdidas, né? Então a gente tem um pouco dessa desilusão. Ainda temos esperança. E necessidade, né? E eu vou te falar onde reside a grande esperança que nós precisamos cultivar. Estatisticamente, o eleitorado de Araçariguama hoje, de 16 a 28, 30 anos, é a metade da nossa população. Olha onde está a maravilha os frutos aí das pessoas jovens que têm que votar. Meus filhos, os filhos do Zé e já os netos, né? Eu já tenho uma neta de Eu, 16 filhos e anos. netos. Filhos, Acho netos. que nas próximas eleições já vai votar. Já vai votar, Então, com certeza. olha que maravilhoso. Chegou aqui solteiro, já tem neta que vai votar aqui. Olha a construção. Cheguei em que a gente Araçá faz. com 2 filhos, um filho. O Marcelo nasceu em Jandira. Então, olha, eu acho, Chico, e eu tenho a liberdade de lhe chamar de Chico, né? Não de Francisco, mas Chico. e Inácio e André. Eu acho que a nossa gestão, ela fez a obrigação de casa, entendeu? Nós pegamos um município que não tinha absolutamente nada, entendeu? Não sei se vocês lembram, a primeira arrecadação, André, o primeiro dinheiro que entrou nos cofres, parece brincadeira, nos cofres da nossa cidade de Araçariguama, foi no dia da emancipação, foi uma taxa de sepultamento de uma pessoa que faleceu. Se eu não me engano, era R$17, 17 cruzeiros, R$17. Acho que era cruzeiro. Não era real, ainda cruzeiro. O RV não lembro se era cruzeiro cruzado. Eu acho que era 17, 16, 17. Está registrado na Gazeta isso daí. Nós não tínhamos nada. Eu tenho que agradecer, a cidade tem que agradecer um cidadão que foi presidente da Câmara de São Roque, chamado Paulino Pereira. Seu Paulino. Eu, Mauro Bonifácio, o Chico não lembro, o Inácio também eu não lembro, mas eu, Mauro, o Marcelo Bonifácio e mais outros, nós fomos na prefeitura de São Roque, na Câmara, né, falar com o pessoal que não tinha nada, né, era uma garagem suja, só tinha óleo, era uma garagem de carro, de trator. Aí nós conversamos com o Paulino, seu Paulino, puxa vida, como é que nós vamos começar? Seu Paulino falou, olha, tem aquela sobra da Câmara do 10º, né? Esse ano vai sobrar X na Câmara. Nós vamos devolver para a Prefeitura de São Roque.
vocês façam o lobby. Aí que eu vim saber o que é o tal do lobby, né? Os caras faz tanto em Brasília, né? Vocês fazem um lobby aí com o pessoal, com os vereadores da casa, que no caso era São Roque. São Roque. Se a gente elabora uma lei, se eles aprovar, eu, em vez de mandar o dinheiro para São Roque, eu mando para vocês. Só que eu não posso mandar em dinheiro, eu mando em mobília, entendeu? Eu mando em mobília. E assim nós fizemos, Chico. Eu acho que você também participou. Nós fomos lá, conversamos com o João Paulo, conversamos com todo mundo. E vieram os móveis, né? Eu lembro. Eles deram tudo. O Paulino Pereira comprou tudo, até 2 computadores, lembra? Os primeiros computadores da Câmara Municipal de Araçariguama foi nessa verba que ele liberou. Comprou tudo novinho, aquela mesona de reunião, tudo simplesinho, que nós nem não podíamos... Tudo, uma estrutura completa. Completa. Então, nós, Chico, nós fizemos a nossa parte. A mazela, desculpa, eu sou meio crítico, né? A mazela veio depois. A mazela veio depois. Não vou aqui falar que ano foi, mas... Entendeu? Então, hoje a gente olha para Araçariguama, nós que vivemos o dia a dia, e nós vamos numa cidade, por exemplo, na cidade de Alumínio, nós vamos na cidade de Ilha Comprida, que se emancipou na mesma época, André. E é outra realidade. Cajati. Não posso falar porque só essas duas eu conheço. Que eram vilas, igual nós aqui, e hoje são verdadeiras cidades, com paço municipal. O paço municipal de Alumínio é a coisa mais linda do mundo, entendeu? Feita pelo poder público. Aqui nós tínhamos uma prefeitura municipal, prédio próprio. Vocês sabem da história? Posso contar? Dá tempo? Dá. Hoje vocês que estão aqui para falar. Ali foi uma briga da Igreja Católica, do bispo da época, com as freiras. As freiras ganharam aquele terreno lá, veio uma não sei como chama, né? Uma organização delas. Uma irmandade. Irmandade lá da Itália, que deram. E elas queriam fazer um convento para elas aqui, entendeu? E só que o dinheiro, a verba vinha, tinha que passar pelo bispo. E depois o bispo devolvia para a obra. Quando chegou na certa altura da obra, o bispo chegou e falou, não, isso aqui, acabou o dinheiro. Não, isso aqui não vou dar para vocês, não. Isso aqui vai ficar para a igreja e vou fazer um convento de padre, blá, blá, blá. Enfim, a freira chefa ficou, não sei o nome que dá, né? Araceles? O nome dela acho que era Araceles, não era? Mas ela era responsável pelas demais, né? Fez uma reunião com o Paraíba e falou, olha, eu não quero passar isso aqui para o padre, para o bispo da... Até porque não havia necessidade, né? Acho que é uma falta de respeito para com nós, eu prefiro doar isso aqui para o município. Aí nós fizemos uma lei, lembra? Nós fizemos uma lei para receber a doação, entendeu? Estava levantada e coberta só. Exatamente. A lei foi feita na nossa gestão. Foi. Entre a briga de bispo e freira, quem ganhou foi o Paraíba. Quem ganhou foi o município. Qual o maior legado que a primeira legislatura deixou para Araçariguama? Até para hoje mesmo. Olha, na minha opinião, nós fomos os pioneiros, foi a independência, né? Porque não existe coisa mais legal do que você... Porque nós éramos como o quintal de São Roque. O pessoal de São Roque, estou comentando, não estou criticando, certo. Entendeu? O pessoal de São Roque, eles descartavam o povo de Araçariguama, eles achavam que o povo de... Vamos falar... assim, uma espécie de segunda classe. Os araçariguamenses eram segunda classe. Araçariguama, né? Entendeu? E hoje nós somos independentes e tudo começou naquela época, né, Chico? Né, Inácio? Isso. Então, acho que foi um na minha opinião. O prefeito Paraíba, André, tinha uma preocupação grande também com infraestrutura, mas ele não tinha recursos. E os recursos estaduais e federais também eram escassos, e não tinha essa abertura como se tem hoje de qualquer município, independentemente de Araçariguama, fazer captação de recursos estaduais ou federais. Mas ele tinha uma grande...
Pode, fica à vontade. Ele tinha uma grande preocupação com o sistema viário, com a parte habitacional, com a saúde, com a educação, né, Inácio? Isso ele se preocupava bastante. Educação, eu lembro que era sempre uma preocupação. É um cidadão humilde, mas extremamente trabalhador, e tinha essa preocupação de ter no futuro uma sociedade, uma comunidade mais esclarecida, mais formada. E ele fez o que foi possível nas escolas. Ele ampliou algumas salas de aulas, a pavimentação aqui nós chamávamos de Estrada de São Roque, ainda é Estrada de São Roque, que liga Castelo Branco aqui à Terra Baixa? Não, era a Rua São Roque. Rua São Roque, desculpa. Essa pavimentação foi reivindicada por ele. Eu não lembro se saiu no final do governo dele ou já no início do outro. Não, foi no meio do governo. No meio do governo dele. Primeiro, isso, saiu a pavimentação da Rua São Roque. No primeiro aniversário da emancipação. Isso, no primeiro. E lembro também que numa reunião com Arnaldo Jardim, lá na Faria Lima, que é a Secretaria de Habitação. De Habitação, a Secretaria de Habitação, e tinha também a responsabilidade com as vicinais. Eu lembro que numa reunião que eu estive lá com o prefeito Paraíba, grata memória do nosso Severino Alves Filho, o Arnaldo Jardim foi o responsável pelo primeiro pedido de pavimentação aqui de Araçariguama a Pirapora. Eu lembro que foi feito um trecho, depois foi feito os demais. E tinha essa preocupação, mas agora, se eu não me engano, São Paulo tinha acho que 17 distritos emancipados, né? Esses que o Zé citou, mais pracinha, mais uma... mais ou menos 17 ou 13, uma coisa assim. Essa aqui perto de Piracicaba, né? Com 17? Tinha Cajati. 13, não, 53 municípios. 53 no estado. No estado de São Paulo. Junto com Araçariguama. Junto com Araçariguama, naquela leva, Então surgiu, André, para completar o que você perguntou, ele tinha essas preocupações, algumas preocupações dele e pedidos dele foram atendidos, foram realizados, mas logicamente... E o que a Câmara pediu ao Executivo, ao prefeito Paraíba, e que conseguiu? Qual que vocês, o que hoje tem até hoje, né? Que você pode falar, olha, essa obra aqui nós pedimos, esse benefício que nós pedimos, a Câmara pediu e o prefeito atendeu. O que ficou daquela época que a Câmara pediu e foi sede, atendido? Né, Zé? Nem Inácio. A sede da Câmara, né? Já foi uma determinação do Executivo naquela época, porque aquele prédio pertencia à Prefeitura. A documentação dele até há pouco tempo ainda precisava, carecia de regularizações, porque pertencia à Prefeitura. Aliás, o prédio do Santander também, né? Às vezes o pessoal pergunta, por que a Prefeitura tem que dar um prédio para um banco privado? Um banco privado. É que na época nós não tínhamos. Ali tinha um posto bancário do Banespa, né? Exatamente. Na época já era Banespa, foi dado por Banespa, né? Foi dado por Banespa. Depois foi cedido, tornou Santander. E até hoje continua com essa... Eles não têm aluguel ali, não tem nada ali? Como é que não? Eu não sei, mas estou por fora. Eu acho que não. Acho que eles não pagam. Não tem. Isso é uma coisinha que está atravessada na nossa garganta aí. Era para resolver na época, não resolveram e vai passando. São coisinhas pequenas, né? Parecem pequenas, mas diante do que o município precisa de renda e de responsabilidade fiscal, eu acho que não dá para você ficar bancando aluguel para o sistema financeiro, né? É uma coisa a ser vista. O que eu tinha até pouco tempo, a não ser que hoje... também não tenho conhecimento. E coisas também que o Paraíba também deu bastante atenção, que sabe que as nossas estradas vicinais aqui não são problemas ainda, né? Então ele deu muita atenção. Falei, Paraíba, as nossas vicinais não é para passar máquina. Nós temos que... A máquina é para espalhar o material. Nós vamos cascalhar todas essas estradas aí, porque senão chega na época de chuva,
a gente tem o problema. Então, E na época era 440 quilômetros de estradas vicinais, de terra, e continua as 444. então 30 anos depois, hein? Muita coisa. Você vê, a você extensão- vê o grau de a extensão de estado de vicinal nossa é serviço muito grande. O necessário, né? município parece que é pequeno. Pequeno não. Nosso município é considerável, grande. com Considerável. E as vicinais são... vai na Santa Hélia é 10 quilômetros. Vai na Lagoa. na Lagoa é é 6 20. quilômetros. Vai então, por aí você vê. Então, ele deu bastante atenção. Então, Paraíba, nós temos que ter material. Então, a Santa Rita até colaborou muito com a gente, né? Independente do que a gente comprar, ela também doava uma parte, principalmente no trecho dele lá que eles usavam, né? Então, e outra coisa também foi coisas pequenas, então, transporte de universidade, de alunos para a universidade. Então, no nosso governo, nós conseguimos já pôr transporte, que parece no Senado, mas ajuda Não, muito. nossa, puxa vida. Muita coisa, né? Muita gente formada hoje graças àquela iniciativa, né? Eu lembro que um dia eu estava lá na... Merenda escolar, naquele tempo não tinha merenda. Introduzindo a merenda nas escolas municipais, né? Ai, meu Deus, eu falei merenda escolar, eu lembrei de uma coisa. Será que compensa eu falar? Agora vai contar, pô. Agora começou, Compensa, né? né? Compensa, Por né? favor, né? Então, o André, que nem nós falamos, acabamos de falar, a Sariguama, na primeira sessão, sentamos num caixote de tomate, né? Então nós não tínhamos nada, né? Aí, eu não lembro bem quem foi o vereador, acho que foi a dona Ana. Ela, na qualidade de professora, diretora de escola, entrou naquele tempo aprovava as indicações. As indicações já eram aprovadas, né? Era lida no plenário e aprovada. Aí entrou uma indicação, se não me falha a memória, né? Acho que era a dona Ana, foi a dona Ana, pedindo merenda escolar para os adultos que estudavam à noite. Aí, Inácio Egídio Martins, por favor. Chico Martins, a favor. Fulano, a favor. Zé Pereira. Não, eu sou contra. Mas por que você é contra? Não perguntaram, né? Eu falei, sou contra, porque nós não temos nem para as crianças. Graças a isso me custou. A derrota, nunca mais eu fui reeleito. Toda eleição, Não foi por isso. toda eleição, os meus opositores chegavam lá, esse cara Lembrava. é bravo. Mas eu fui contra, porque na época a dificuldade era tanta, não tinha esse negócio de governo federal liberar, era bancado pela prefeitura, né? Lembra? E não tinha nem direito para as crianças e até para marmanjo. Por isso que o político tem que saber o que fala, né, Chico? Mas o Paraíba tem uma preocupação muito grande com a educação, como eu falei há pouco. E eu lembro que numa das sessões, logo no início, depois da metade do primeiro ano da legislatura dos emancipadores, apareceu um menino lá com um baixo-assinado. O senhor Francisco, eu queria que o senhor fizesse aqui, intermediasse junto ao prefeito, um pedido nosso aqui está assinado pelos universitários de Araçariguama. Estão todos aí? Aí eu olhei lá, Cauã, Encabeçou. Cauã encabeçou, Marco Dalbello, o irmão do Raulzinho, o Bruno, não. Aquele que saiu candidato a prefeito junto com o doutor Mário? A vice, não foi? Não. O Ronaldo, irmão do Raulzinho. Ronaldo. Tinha mais um outro universitário. Eu sei que era André Bocato. André Luiz Bocato. Silva. Não, André Coco. Isso. E a filha André Silva. André Silva, São João Coco. 4. E a filha do Silvado de Siqueira, o filho, que era o Silvinho, estudava acho que em Lorena e tal, mas esse
Esse a gente não contava. E tinha mais, acho que 2. Eram os universitários, era o orgulho nosso, eram aqueles exatamente. Universitários, os primeiros universitários da vida do nova Araçariguama de município, Araçariguama. foi eles os primeiros. Exatamente. Nossa, que bacana. Cláudio Antônio Martins, ele encabeçou. E como é que foi assim? Quando é que caiu a ficha de vocês assim? Pô, agora eu sou vereador. Primeiro teve a correria da emancipação, a incerteza se ia conseguir ou não, se ia dar certo. Depois conseguiu emancipar, aí veio a eleição, correria para fazer campanha, definição política, pedir voto na casa. Veio a eleição, fui eleito e vou sentar pela primeira vez na cadeira, vou ocupar uma cadeira da Câmara. Agora eu sou vereador. E deu um frio na barriga? Como é que foi? A primeira... Claro que deu um frio na barriga. Puxa vida. Mas a preocupação nossa, de todos, era como que nós ia administrar uma sessão, por exemplo. Então nós tínhamos que ter o regimento interno, a lei orgânica. Então foi quando nós demos conta que nós tínhamos que dar conta desse recado, né? E foi o que nós fizemos. A lei orgânica nós levou 2 anos, né, mais ou menos, né, Chico? Para ficar pronta, né? Foi uma batalha, porque... Foi difícil, cara. Mas foi interessante, porque a gente se imbuiu daquele compromisso de levar avante o nosso município, né? Porque... Não, com certeza. E você, Zé, como é que foi? Pô, agora eu sou vereador, agora o que eu tenho que fazer? Eu realmente deu frio na barriga. Eu falei, meu Deus, sou vereador de fato de direito ou sou só de direito e não de fato? O que tem que fazer agora? Mas tinha os mais sabidinhos, né? O Chico Martins era o sabidinho, o Mauro, a dona Ana era mais instruída. Na verdade, a gente tem que ser... Dona Ana colaborou muito. O advogado, nós pegamos aquele japonês como chamava ele? Do Taboão. Ricardo. Doutor Ricardo, muito bom. Ele auxiliou nós muito. Ajudou muita gente. Entendeu? Auxiliou demais nós. Entendeu? E nós começamos engatinhando, igual um neném que começa do zero, né, Chico? Começamos do zero e fomos. E o mais importante, sem salário. Sem salário. Sem salário. Porque a lei fala que o político não pode votar uma lei para ser beneficiário. Nós estávamos entrando, nós dependíamos de São Roque. Sabe o que os caras de São Roque, os vereadores de São Roque fizeram com nós? Eles deram os móveis, deram tudo, falaram, né, eles vão ficar felizes com os móveis da Câmara, a Câmara bonita, não precisa de nada. Aí eles aprovaram uma lei lá, liberando 10% do salário que eles ganhavam na época. Que daria exatamente R$300. Pode um negócio. R$300, cara. Aí nós começamos, né? Na época era até... Depois nós corrigimos, né? Não, aí que entra, por isso que eu falo que o doutor Ricardo foi um belo de um advogado que auxiliou demais nós, né? Ele veio de onde? Tá bom da Serra, né? Aí, André, aí vinha aquele negócio, porque já tinha umas pessoas no meio que veio aquele tal do assistencialismo, aí começou o pessoalzinho pedindo as coisas, assinando rifa, aí comecei a tirar dinheiro do meu bolso para cobrir a coisa. Aí fizemos uma reunião com o doutor Ricardo, tem um jeito, vocês podem votar um salário para vocês acham que é o valor correto, só que vocês não usam esse dinheiro. Vocês pegam só os R$300 que a prefeitura, que a Câmara de São Roque liberou para vocês, e o resto depositam numa conta do Banespa, né? E assim foi feito. Então chegava no fim do mês, a secretaria da Câmara vinha o valor, você assinava, mas você... Depositava. E já, você nem via a cara do dinheiro, já depositava direto, ela já transferia para a conta. E demorou quanto tempo, Chico? Quanto tempo? Você não tem 8 meses.
Uns 8 meses, mais ou menos. Mais ou menos, Aí eu não sei muito o que aconteceu, só sei que a justiça liberou e, graças a Deus, a gente conseguiu. E as coisas... Mas Fluíram, né? Foi um mandato difícil, perto dos de hoje, difícil. As dificuldades terríveis, né? Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Concordo, né? Em todo sentido. Um misto, André, de responsabilidade e escolha de prioridade, né? Porque como é que você vai priorizar e atrás, para cumprir a prioridade, você precisava de respaldo financeiro. Então, isso era muito difícil, porque nós levávamos as reivindicações ao Paraíba, discutíamos, nisso ele era muito aberto, e Paraíba nunca mudou. Paraíba foi sempre aquele sujeito aberto, tal, que à tarde ia lá na padaria, bateu papo Paraíba com os amigos. teve uma vantagem, ele não tinha oposição na Câmara. Tinha, quando nós se elegemos, então... De vez em quando eu tentava ser a oposição, não, mas mas aquela oposição só por ele ser. vinha com um baldinho de água fria. Mas dizer que o Chico ia lá, não, eu vou ferrar vocês, isso, nunca houve isso. Nós se entrosávamos de uma certa forma que tudo corria... E como é que era a movimentação política na época, os bastidores? Vocês, embora se conhecessem já do trabalho da emancipação, do trabalho da eleição, mas não tinham ainda uma convivência, nem essa responsabilidade política, né? Como é que era essa? Como é que vocês se organizavam? Como é que tinha um grupinho aqui, só chegava alguma coisa para o outro grupinho? Como é que funcionava isso? Funcionava uma que, não sei se por nós ser principiante, né? O povo acreditava muito na gente. A gente não tinha isso que tem hoje, os caras ficar... aquele vereador não faz nada. Então eles viram o esforço da gente, né, Chico? Eles viram o esforço da gente, então a gente não tinha essa... Havia muita transparência. Exatamente. Muita A transparência. gente é muito transparente. Não tinha nada de grupinho aqui, grupinho ali. Embora nós tenhamos sido eleitos por grupos diferenciados. O Paraíba elegeu Inácio Egídio Martins, José Pereira, Mauro Bonifácio, José Aparecido Félix, Tatu. Oswaldo de Deus Correia. E Oswaldo de Deus Correia, elegeu 5. Moisés de Andrade, Chico Martins, João Coco, Ana Aparecida de Castro Marchiori e Orlando de Moraes. Orlandinho. Então, esses 4 aqui era tido como o do grupo aqui do Moisés. Paraíba, muito esperto, primeira coisa que ele fez lá primeiro que ele tornou-se amiguinho foi o Orlandinho. Orlandinho, Orlandinho se tornou-se o segundo secretário da Câmara. O Paraíba, você já tem 5, quer mais um. Mas ele levou maioria absoluta. Aí nós tínhamos 2/3. Maioria absoluta. Então, o Chico, a Ana e o João Coco, eles acompanhavam a gente porque não tinha. Não dava para brigar muito, né? Para brigar, mas a coisa começou. Alguns discursos. No finalzinho do governo, né? No finalzinho já tá. Aí as cobrinhas já estavam. Já estavam se criando. Né? Já estavam se criando. Eu percebi, dava para perceber, né? Já tinha caído a ficha que existia situação e posição. E do Paraíba era o núcleo duro, do Paraíba eram os 6 vereadores. Entendeu? Nós conseguimos muita coisa, né, Chico? Que nós já estávamos preparando, a gente tinha esperança. Jardim Brasil, por exemplo. Jardim Brasil, por exemplo. Foi uma briga. A dona Ana, o Chico e o João Coco, o Orlandinho já estava com nós, né? O Orlandinho passou para o nosso lado e quando foi para liberar, o Paraíba falou, eu vou liberar o loteamento do Jardim Brasil, era Vila São José. Vila São José. Nem que eu vá para a cadeia, ele falou isso. Nem que eu vá para a cadeia. Aí nós falamos, não, Paraíba, fica tranquilo que se depender de nós, aí foi feita a lei, nós aprovamos. Chico, Ana e João Coco faltaram.
Eu lembro, Chico. Faltaram, não aprovou a lei. A nossa posição na época, e a gente batia muito, era pela infraestrutura, né? Falou, olha, nós chegamos, eu não sei se vocês se recordam, nós fomos até a prefeitura, eu, a Ana e o João Coco. Prefeito, nós somos de acordo, tem uma carência populacional na cidade, o senhor precisa atender, achamos justo, mas o senhor precisa olhar um pouco para a infraestrutura desse bairro, porque quando o senhor levar população para lá, o senhor precisa prover essa população de professor, de médico, de rua, de água, de esgoto, e no futuro de esgoto, iluminação e tal. Então, pelo menos o básico aqui, o senhor precisa fazer. E ele, naquele jeitão nordestino dele, né? Homem, eu já me compreendi com o meu povo, homem. Tá bom, então o senhor deixa isso na sua pauta, que o senhor vai acertar aqui, mas o senhor vai correr atrás da infraestrutura para esse bairro. E eu vou te falar, de certa forma aconteceu. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não costumo me arrepender do que eu faço. Mas aquele projeto de lei, aquela doação daquele loteamento ali, hoje eu não faria mais. Aquela lei eu concordava 100% com você, e com a dona Ana e com o finado Holandinho hoje. Sabe por quê? Porque coisa de graça não tem nenhum valor. Não tem valor. Não tem nenhum valor. O Paraíba, hoje já faz 30 anos, eu posso falar isso. O Paraíba falou para nós, que era vereador da situação, ele deu 50 lotes para cada um. Liberou 50, falou, você pode dar para os seus eleitores, que eu não conheço todo mundo. Na verdade, eu achava que eu tinha sido eleito pelo bairro da Lagoa. Só não dei para cara solteiro e mulher solteira. Se o cara for amigado, casado, pode... E eu tive o desprazer, André, de ver a pessoa trocar um lote por guarda-roupa velha. Por geladeira velha. Puxa. Então, por quê? Porque ela não pagou. Não tinha valor. Não tinha valor. Não tinha valor. Só que, por outro lado, eu tenho pessoas até hoje, 30 anos depois, 31 anos depois, que me encontram e falam, Zé Pereira, eu só tenho uma casa graças a você. Porque eu era caseiro, ganhava o salário mínimo, jamais eu poderia comprar. O cara hoje mora numa casa boa. Então, mas hoje eu pensava duas vezes, Chico. Na época eu falava, nossa, o Chico é contra, mas sabe como que é, né? A gente estava começando. Será um momento, né? Porque eu já não votaria. Até as doações são de regras, né? Simbólico para poder... Só para o cara chegar e falar, eu comprei. Entendeu? Verdade, isso é verdade. Até as doações precisam de regras definidas, né? Sim, ou para a mulher, que acaba sendo a responsável pela família, uma outra forma de deixar ou proibir a venda. Nós tínhamos, a Câmara se preocupou, era proibida a venda. Os vereadores na época proibiram a venda, mas você não consegue controlar isso. Não consegue. Vende o contratinho de gaveta. Contratinho de gaveta. Qual foi, por ser a primeira legislatura, a situação mais inusitada, mais diferente que vocês viveram? Falar, puxa, isso aqui marcou a minha passagem pela Câmara, ou minha vida política. O que teve assim algum fato, alguma coisa que vocês carregam hoje? Hoje o Zé me disse uma coisa aí para todos nós aí sobre essa doação do terreno. Mas teve alguma outra coisa que marcou vocês? Olha, eu fiquei... o que marcou para mim foi quando falei para você que nós atolava carro na praça ali. A minha satisfação foi quando nós fizemos o primeiro asfalto lá do Manduri até a Chacradora, até o trevo da Chacradora. Que lá me deu muita satisfação. E nós fizemos com tudo rigor
qualidade de serviço bem feito. E o Cinta Gordinho, que foi Uma conquista pavimentado. importante, né? Com certeza. Foi Então pavimentado eu fiquei na muito época. contente. Foi uma realização, uma né, reivindicação nossa, né, Chico? Nós, Nossa, bacana, importante. então eu fiquei. Uma das lembranças boas que eu tive foi essa. E você, Chico? André, tem várias passagens, né? Tem várias. A questão ambiental, por exemplo, alguns conhecem aqui, o Inácio deve lembrar, o Zé Pereira, da dona Iltico Cou. Dona Iltico é dona do sítio da propriedade do Itatuba, né? É isso. E junto com o Nick, ela tinha uma preocupação ambiental muito grande. E naquela época, o Paraíba tinha uma amizade muito grande com o dono da Concremix. E a Concremix, nesse local que fica a Guerdá hoje, existia, e o gerente lá da Guarani era o seu Sinésio, O Camp ali. que tem parentes hoje aqui, e a Guarani, a Concremix foi lá e comprou, só que ela tinha um outro projeto que trazia poluição, que comprometia o nosso riacho. Aí nós nos unimos, fomos lá com o Paraíba. Aí o Paraíba foi lá na freguesia do Ó conversar com o dono da Concremix, não lembro o nome do libanês lá, e falou, olha, depois, felizmente, para nós, eles acabaram, por questões financeiras, vendendo aquele projeto a Gerdau. Então, pelo menos, daquele empreendimento frente, né? que era uma fonte poluidora, nós ficamos livres. Tem muitas passagens com Paraíba, tem várias passagens. Essa mesmo com o Arnaldo Jardim na Faria Lima, aí eu sentado aqui, o Paraíba, o Arnaldo Jardim e o Marcelo. E o Arnaldo Jardim, político, né? Tarimbado, ansioso por o negócio voto. político é voto. Aí ele queria saber quantos eleitores tem lá, perguntou o Paraíba. Aí eu pisei um pouquinho no pé do Paraíba. 3 mil. Espera um pouquinho. Tipo assim, ó. É bom você sair dessa pergunta um pouquinho. Aí. Não, e o Paraíba falou até o 3.280 e não sei o quê. Pronto. Desmotivou o homem de não dar dinheiro para nós. Paraíba era uma figura interessantíssima. Com certeza. Uma outra lá em Lindóia, a primeira reunião de prefeitos, né? Não sei se vocês Nós foram. fomos. Eu não Vocês fui, foram. não. Nessa eu não fui, não. Coincidiu que eu fiquei lá no quarto do Paraíba. Quando eram umas 3 horas da madrugada, eu escutei um barulho e tal. Mas, seu Paraíba, o que aconteceu aí, seu Paraíba? Está o Paraíba sentado na cama com um chocolate desse também. Comendo aquele chocolate como uma criança. Assim. Ô, homem, esse negócio está tão gostoso, deixa eu comer meu chocolate. Seu Paraíba, 3 horas ainda. Agora eu quero falar uma coisa que aconteceu. Mas atuante, eu citei essa brincadeira porque o Paraíba era atuante. Ele queria participar. Sim. Ele queria ficar. Oh, e eu era Era de como certa irmãos. forma, oposição dele, mas nós irmãos, éramos né? irmãos. Mas Não nós tínhamos não essas tinha, rixas, como se tinha- criou não hoje. tinha rixa, não. Não tinha. Bacana. Então, André, e uma coisa muito importante também que me marcou muito, que não foi de sucesso, foi de decepção. Quando a Araçariguama se emancipou, todos vocês lembram, o aterro sanitário era na Fazenda Butantã, Isso. administrado pela Prefeitura de São Roque. Aí Araçariguama se emancipou, aí foi feita uma reunião, com várias reuniões, nenhuma acertaram, que dessa eu não participei, acertaram que Araçariguama autorizaria, né, porque agora estava no nosso município, São Roque colocar os materiais dele aqui, desde que ela desse a manutenção, fizesse a manutenção do aterro. Muito bem. Beleza, apertou a mão. E numa última, na hora de fechar o acordo, já foi na prefeitura nova, já na rua São Paulo, ali, eu lembro até hoje. E eu estava, e tinha um técnico do meio ambiente que falou,
aquele aterro lá, vocês têm um aterro para 30 anos. Nós estamos fazendo 31 hoje, né? Estamos fazendo 31. Então, nós tínhamos começado a pagar o lixo um ano agora, né? Da agora para frente, do ano passado para... Fazendo aqui uma pesquisa no acervo da Gazeta, né? Que a gente tem Certo. todas as edições, desde o número 1. Eu vou pedir aqui para o Igor para começar a colocar algumas imagens. E eu queria que vocês comentassem em cima dessas imagens que a gente vai começar a ver. Essa daí é a primeira edição do Jornal Gazeta, que foi no dia da posse lá no Clube São Roque. Ela foi a diplomação, né? É isso? A diplomação, isso, São Roque Clube. Aí tinha o prefeito Paraíba, o vice, o Belo, todos os vereadores e alguns suplentes também, né? Então essa é a primeira imagem do... Oficial dos políticos da cidade. Exatamente. Essa foi... Molecada, né? Meninada. Tudo menino na época. Vamos pular, passo para o próximo. Bom, tudo bom. Registro. Olha só. Essa daí também lá no São Roque Clube, mas aí só os vereadores eleitos, né? O prefeito, vice e os vereadores. Essa eu não tenho, hein? Não lembrava dessa. Eu também não. Eu também não lembrava disso aí, não. Cadê o compadre Inácio? Está na frente. Se vocês puderem falar no microfone. O Inácio é o segundo aqui, né? Estou lá no fundo. O Inácio é o segundo aqui, o Zé Pereira lá no fundo, o Oswaldo de Deus. Orlandinho, gordinho. Orlandinho lá, quase do meu lado, né? E aquele do meu lado lá, que eu sou o último lá do lado direito. É o Mauro, aquele bigodudo lá? Aqui atrás do Paraíba é o Mauro. Mauro, Dona Ana. E atrás do Inácio ali, quem que está? É o Tatu. Tatu. Ah, o Tatu. Olha Tatu era só. magrinha. Aquele último lá que não tô conhecendo, não. Seu Oswaldo? Será que é Oswaldo de Deus? Oswaldo de Deus. Exatamente, Oswaldo de Deus do meu lado lá. Essa foto ela marca a reforma do prédio que era a garagem, né, de São Roque, transformando para a Câmara Municipal. Que belo registro, André. Olha a foto ali. Ela era exatamente essa que está o rapaz minha na Brasília. frente. Aquela lá é uma Brasília que eu tinha. Até o carro do Zé Pereira lá. A Brasília azul lá. Que legal, Zé. Então a obra era sua. Você trabalhou na obra, hein? Trabalhei. Trabalhamos todos. Aí todo ajudou mundo lá. botou a mão na massa, mundo. Tatu. Observe a precariedade dessa construção. É uma construção com telhado com Eternite e a caída única, né? Que é o meia sistema mais água. barato para você estruturar uma um água. telhado, né? É um caimento único. Aqui Parabéns pelos registros. Resultados de... Aí o convite, né, para a instalação do município. E ocorreu lá na escola Humberto Vitorazzo. Exatamente. Mauro Bonifácio, presidente. E aí foi a eleição da mesa, a composição da primeira mesa. Primeira mesa. Oswaldo de Deus, Orlandinho, Inácio. E Tatu, Orlando e Tatu. Tatu, Orlandinho, Inácio, Oswaldo de Deus e Mauro Bonifácio. Essa foi a primeira mesa da Câmara. E aqui é a história dos móveis. O dia que vocês foram carregar os móveis lá em São Roque para trazer para a Câmara. Puxa, que registro magnífico. Olha. Parabéns. Tem uma história do dia do... Tem a Gazeta, Por graças isso a que Deus, acompanha o todos. Gazeta permanece. Permanece, exatamente. Essa é a história. A história do Gazeta é interessante, é Olha, linda. cadeira, mesa. Nessa eu não estava, nesse dia eu não fui. É o Mauro que está em cima do caminhão? Acho que é eu, Acho que é né? vocês. É você, Zé. Olha lá você. Você só não está na máquina, foram buscar as máquinas lá em...
Em São Roque, né? Tá, então eu vou contar a história. Aquela lá. Aí, você está entregando a cadeira para o Mauro colocar em cima do caminhão. Lá. Eu participei ativamente dessa emancipação, ativamente. Muito bem. Desde o primeiro dia que o Paraíba me convidou, Paraíba, não lembro se foi realmente ele, que me convidou para participar da reunião da ANDA com o Padre Inácio. Lembra? ANDA. Associação dos Moradores de Araçariguama. Aqui a composição, né, todos os vereadores, né? Distribuição das mesas, né? Câmara Municipal. Belas lembranças, cara. Muito bem documentado, registrado. Aí foi a primeira sessão, já no prédio próprio. No prédio próprio, né? Que a primeira olha lá, foi indicações. no Vitorazzo. Olha lá as indicações lá. Aí já vai ter também a parte interna da Câmara, né? Muito legal. Certo. O Mauro, como presidente. Mauro, presidente, eu, primeiro secretário, Oswaldo de Deus, vice-presidente, Orlandinho, segundo secretário, e os demais, Chico Martins, Zé Pereira, ficar naquele lado lá, né? Ana e... O Chico aqui é o primeiro da esquerda aqui, né? É o primeiro aqui. O último é o Orlando? Não. No Orlando é aquele que fica lá meio gordinho, o último ali, ó, do lado da Ana. Quantas vezes nós não atrasamos a sessão que esse homem estava lá em São Paulo? João Coco, Chico Martins. Atrasamos a sessão para ele chegar. Quantas vezes nós não atrasamos a sessão, lembra? É verdade. Tinha tudo isso, né, Chico? Era bem... As correrias. Você viu que tinha muita tolerância. Hoje em dia não existe mais isso, eu acho, né? Hoje eles só se o cara tiver atrasam controle. Propositalmente. Aí foi Brinquei com eles outro dia, mas o que eles atrasam, bom, você está lá toda a sessão, né? Aí o primeiro ano da emancipação. Pode passar, Igor. Construindo o nosso futuro. E aí essa foi a primeira obra aí de grande importância, que é a pavimentação Grande impacto. Da Rua São Roque. Da Rua São Roque. Aí a Praça das Bandeiras, né? Mais ao fundo é o posto de gasolina. Exatamente. Combustível. Ali é a marmoraria do Hilário hoje, né? Lá na esquina. Aí o primeiro a receber o título de cidadão araçariguamense Paulino foi o Pereira. presidente da Câmara de São Roque. Com muita justiça. Já faleceu. Grande homem esse aí. Esse ajudou muito nós. Ajudou muito. Foi através dele que a Câmara conseguiu Exatamente. bastante. Ele foi o primeiro a receber o título. Aí parte dos registros, né, do desfile do primeiro ano de emancipação. Olha lá, ecologia. Percorrendo ali a praça, né, que hoje todo mundo fala Praça da Matriz, mas Araçariguama não tem Praça da Matriz. Né? Praça Albertino de Castro Prestes. As pessoas às vezes deixam de citar o nome de um cidadão para colocar um... Eu não sei por que aqui abreviar uma coisa que não sei por que aqui até hoje, então, não se oficializa como Praça da Matriz, porque ninguém lembra que é o nome correto. É a mesma coisa de vila. Até hoje eu vejo pessoal chamando vila. Vila, principalmente nos Vamos para a vila, vamos para a vila. Vamos para a vila. Aí um pouco mais das comemorações, ali o palanque das autoridades, um aluno se passando como Paraíba, né? Representando o prefeito. Né? Teve isso também, né? A fanfarra. Aí começou um pouquinho de uma crise política aí. Foi a primeira aí.
Aí o Zé Pereira está no meio dessa crise aí. Zé Pereira está tudo. Não, o que foi essa ausência de diálogo? O que aconteceu para gerar isso daí? Olha, eu acho, eu não me recordo mais, né? Mas foi por causa na época, uma época de campanha eleitoral. Sei. O Paraíba queria que nós, a tropa dele, apoiasse o candidato dele, e nós não aceitamos. Aí apareceu o Geraldo Vinhola e queria que nós trabalhássemos. Nós aceitamos. O Inácio também trabalhou com o Geraldo Vinhola, não? Não trabalhei. Nós trabalhamos em 5, eu só sei que foi em 5. 5 vereadores apoiou o Geraldo Vinhola. Aí o Paraíba ficou dodói, sabe? Ficou nervoso. Foi na padaria e falou: e aí, Paraíba, puxa vida, os seus vereadores aí estão traindo você aí. Mais ou menos, não foi exato com essas palavras. Com essas palavras, né? Falou mais ou menos isso. Você vê aqueles vendilhões da pátria. Aí os caras colocaram na rádio, rapaz. Deu um bochicho desgraçado. Colocaram na rádio. Aí foi um negócio, pesou pro lado dele. Ele foi na minha casa, Francisco. Na minha casa e falou: Zé Pereira, eu tô nas suas mãos. Porque os caras queriam caçar ele de jeito. Meu coração estava. Eu sou um cara muito, sabe, não sei porquê, acho que até bobagem isso, mas não, muito fiel, sabe? Eu gostava do Paraíba de coração, até porque foi a primeira pessoa que eu conheci aqui na cidade. Sim. 2 pessoas. Ele e o seu João Coco. 2 pessoas que eu conheci. Depois veio os outros. E em terceiro lugar, essa aí já é uma coisa particular, mas vale a pena contar. Eu sofri um acidente na Castelo Branco. Eu atravessei a Castelo Branco com uma caminhonete. A caminhonete estourou um pneu, soltou um pneu traseiro em frente ao Café Brasileiro. E eu atravessei a Castelo Branco com a caminhonete. Não morri, estou aqui porque não era meu dia, né? E naquele tempo o trânsito estava bem mais... Não era vereador ainda, né? Não era vereador. E o cara me socorreu, uma pessoa lá me socorreu, falou: me leva aqui, eu moro aqui nesse bairrinho, nessa cidadezinha aqui. O primeiro que eu encontrei foi o Mauro Bonifácio, ele, no bar do João de Eugênio. Aí me pegou ali, me levou na Santa Casa, 10 dias de internação. Puxa, foi grave, né? Foi grave o negócio. Então foi 3 pessoas, primeiro 3 pessoas, aí depois veio os demais. E aí a crise política se instalou. Assim, aí ele falou: olha, Zé Pereira, eu estou na sua mão, eu falei particular para mim, lá na minha casa, eu cometi uma bobagem, falei besteira, não devia falar, me arrependo profundamente, agora vocês decidem o que vocês vão fazer comigo. Aí eu peguei e falei: olha, Paraíba, eu vou pensar, depois eu dou uma resposta. Aí, acho que no mesmo dia eu vim na casa dele à noite, nós comia galinhada, fazia galinhada, Dona Jandira fazia galinhada, nós ia lá. Falei: Paraíba, se depender de mim, não aconteceu nada. O senhor não estava no seu normal, sei que no seu normal o senhor não faria uma coisa dessa, chamar a gente de ladrão. Aí, eu acho que aí o resto eu não lembro mais como aconteceu. O Inácio deve lembrar de alguma coisa, né? Mas, de certa forma, a oposição que existia na época, eu, a Ana e o João Coco, a gente tirou um pouco de proveito dessa situação e de outras para sedimentar a campanha futura, onde elegemos o Moisés de Andrade. Certo. Né? Lógico, porque já começava, não era um grupo... coeso mesmo, não era, né? Tinha não era um grupo briguento, tinha né? que ter sua identidade, né? Mas já tinha as suas pretensões políticas, né? Acabou elegendo. Não tinha reeleição, né, Chico? Não tinha rejeição. E aí, já é o ano de 93 e o plano diretor em pauta, que não saiu até hoje. Então, ali a ponte, né, do Bananal, né? Isso. Sobre o Rio Tietê ali. Lá na Aparecidinha, né? Exatamente. E não saiu disso até hoje. Verdade. E ninguém nem fala mais, Naquele tempo nós já estava tentando, né, Chico?
a lei. A lei orgânica que começou a ser discutida, preparando aí Puta. Exato. Cadê a data do jornal? tem 16 ou 18 de setembro de 93. 93, É. Vocês aproveitaram muita coisa que era de São Roque, São né? Roque. E quais Na foram verdade, nós as... se baseamos um pouco na lei orgânica de São Roque. E o que vocês mudaram, que teve a característica mesmo para Araçariguama? Vocês lembram disso? O que é que vocês alteraram da lei de São Roque que precisou adaptar para São Roque? Adaptação para Araçariguama? de uma lei orgânica, lógico que a gente precisa ter um espelho, né? Nosso espelho era São Roque. Por quê? Porque aqui era São Roque. Certo. E eu discutia muito a questão de instância turística. Escuta, se São Roque é instância, por que nós tiramos um pedaço da instância? Por que não vamos ser instância? Mas, logicamente, legalmente, a instância tem que ter uma série de Sim, atender aos requisitos. Né? requisitos de empreendimentos públicos que a gente não tinha, né? É. Então, nos contentamos em não ser instância e vamos trabalhar o distrito industrial, vamos trabalhar outras frentes que os 16 quilômetros de Castelo Branco, 14,8, 16 quilômetros quase de Castelo Branco, permite que a gente desenvolva esse trabalho certo. aqui. Vamos lá. Essa, não sei se vocês lembram no acesso, foi uma manifestação que a Câmara fez, Eu participei disso aí. paralisou a... Parou lá embaixo, onde tem um hotel hoje, né? Bem não. Lá de Ibaté, né? Tava Teve esburacada. Exatamente. Desceu um barranco, né? Fechou praticamente o acesso, que ainda é perigoso, né? Ainda é um... Viu que morreu de gente aí, né? É um absurdo. Eu volto a bater nessa tecla, a gente já falou várias vezes no jornal. A polícia rodoviária se omite. É uma crítica que eu tenho feito direto no jornal, no meu editorial. Você pode passar o horário que for, o dia que for, você não vê uma única viatura da polícia rodoviária Naquele trecho. fazendo uma fiscalização de velocidade, de ultrapassagem perigosa. Perigosa. Nada. Eles só aparecem quando tem acidente. Aí eles aparecem. Estou refazendo a crítica. Bem lembrado. Estou criticando, Bem lembrado. dentro da minha prerrogativa de jornal, a atitude da polícia rodoviária que esquece o acesso. Eu não sei qual é o motivo, não dá para saber o motivo. Mas hoje, trafegar pelo acesso é uma roleta russa. Verdade. Porque o abuso que acontece lá é um absurdo. No horário de pico, né? 5 horas da tarde. É um absurdo. E a polícia rodoviária se omite. Eu não sei qual é a ideia do que o comando tem aqui. Por quê, né? Não sabe o motivo porquê. de E o não volume fazer uma de tráfego fiscalização. aqui é uma coisa Não, brutal, né? O que 5 aumentou horas, o 8 volume de horas tráfego muito- aí, André? muito Carretas. É uma coisa brutal. Então, Isso aqui é um problema de alumínio, Mairim, São Roque, Ibiúna, Araçariguama. mas se a lei não estiver presente, vira terra de ninguém. Verdade. Então, se a polícia não se fizer presente, isso não tem conserto. E mais vítimas, infelizmente, vão... E o acesso mostrando aí que desde 93 é uma pedra no sapato. É verdade. Precisamos brigar para essa duplicação lá. Duplicação, mas tem que ter uma fiscalização. Senão não adianta. Fiscalização Você vai colocar uma estrada melhor, até mais segura, mas as pessoas vão andar lá como se, Vai continuar da como se mesma não houvesse um forma, amanhã. o Eles abuso, vão- né? Aqui a promulgação da nossa lei, 27 de novembro de 93, foi a publicação da lei orgânica do município. Mas Então nós fato levamos um histórico. ano, né? Um ano para elaborar. Na verdade, aí tem 4 semanas, desde o... Exato. várias semanas. Né? É. Essa daí é uma homenagem que aconteceu na Câmara Municipal, onde foi descerrada uma placa, né, em homenagem à promulgação da lei.
Ela deve estar até hoje na Câmara, né? Faz parte do acervo da Câmara. Tá. Aí a sessão solene da promulgação, com várias autoridades da região. São fatos históricos que contam aí a nossa que parabenizar aqui, meus amigos, o trabalho de documentação de um jornal, né? Exato. Olha aí, ó, o nosso representante. Sobre essa questão verdade. sobre essa questão de candidato a deputado estadual pela região, eu vou pegar um minutinho aí do nosso tempo, André. Claro. O PSDB, aliado ao PFL na época, tinha pouquíssimas vagas, né, de candidato. E eu tinha uma amizade já, independente de política, com o Chico Graziano, com o Edson Aparecido, com o Evandro Lossaco, que são da direção do partido. Aí falou, Chico, saia candidato a deputado estadual, por isso, todas as razões. Eu falei, mas eu não tenho credenciais. Vereador de Araçariguama, isso não cria massa política para que eu tenha potencial de disputar uma eleição. E quem queria disputar também uma vaga era o Efaneu. Efaneu tentou a vaga, não conseguiu. Através da articulação pessoal, eu acabei conseguindo essa vaga. E no dia da convenção lá no Anhembi, isso é interessantíssimo, olha como evolui as situações e as conversas que foram documentadas, é bom a gente lembrar. No dia da convenção, o Edson Aparecido chegou para mim e falou, Chico, ó, ontem à noite nós saímos 3 horas da madrugada do apartamento do Covas escolhendo os candidatos. E você nós votamos para você sair candidato e o Geraldo queria saber onde é que era essa tal de Açaraci. Ele não sabia nem falar o nome da cidade. Então, por favor, ó, o Geraldo está lá no canto. Vai lá, procura ele lá. E eu já conheci o Geraldo, mas assim, meio de vista só. Aí eu cheguei lá e falei, Geraldo, eu sou o Chico Martins, de Araçariguama, tenho consciência de que a minha disputa eleitoral é limitada, com espaços limitados, eu não vou construir massa política suficiente, né? Suficiente e baseada no potencial que tanta gente aí tem. Mas eu conto com você, eu sou um soldado e vamos brigar aí. Nós precisamos eleger o Fernando Henrique, o Mário Covas e o Serra para o Senado. Puxa, não, olha, que bom, tal, me abraçou, tal. Então, só fica um compromisso comigo. Nós vamos começar a campanha, isso era num sábado, num domingo. Na terça-feira eu vou começar a viajar. Então, a primeiríssima viagem que fizer, você vai comigo. Passa lá nós marcamos o local, no diretório. Passe lá no diretório que eu vou estar lá com fulano e tal, e nós vamos conhecer Araçariguama, aproveito, passo em outras cidades. Aí o Geraldo veio aqui, fomos na casa da dona Lalita, fomos na casa do Paraíba, ele gostava de visitar esse pessoal antigo, foi na padaria, e ainda fez alguns comentários comigo. Falou, Chico, a cidade aqui precisa, tem poucas flores, o pessoal precisa colocar uns vasinhos de flor aqui nas janelas, a cidade está muito sem flores. Foi assim que ele conheceu Araçariguama. Poxa vida, a sua propaganda. Eu conheci ele pela primeira vez, você que me apresentou ele. Aí veio aqui mais vezes, e muito interessante também, e permita aqui mais um fato e um registro, ele se elegeu, ele falou, eleito vice-governador, a primeira visita você vai fazer comigo também. Vamos... Porque na época, vocês se recordam, o quercismo elegeu, o PMDB elegeu a maioria dos deputados. Por quê? Porque o quercismo estava disseminado em todo o estado.
E o Covas não conseguiu, eleito governador, mas não conseguiu eleger a maioria na Assembleia Legislativa. Quem elegeu a maioria foi o MDB. E feito isso, foi o que ocorreu, né? Mas o Geraldo, eleito, falou: Chico, vamos visitar, fazer a primeira visita como vice-governador eleito. Aí nós fomos visitar um viveiro de mudas em Cunha, lá no Vale do Paraíba. E aí tornou-se, o pessoal brinca: você é amigo do Geraldo? Amigo, mas vamos guardar as devidas, cada um no seu quadrado, né? A minha geladeira que abastece somos nós, o meu carro que abastece sou eu. Certo, tá certo. Aqui mais um momento, né, da política local, onde já estavam discutindo aqui a presidência da Câmara, né? Essa tem história. É história. Agora vocês vão contar pelo menos uma. Essa aí eu sou parte interessada. Isso é um tesouro, rapaz. Não conte não vai contar não. Isso aí, André. Isso aí eu estava certo que eu ia ser o presidente. Você ia ser o presidente. O presidente era o Zé. Estava certo, rapaz. Não, mas na verdade... O que ocorreu? Não, mas na verdade... Eu esqueci completamente o que ocorreu, que não foi o Zé. Nós ficamos até 4 horas da manhã lá no Rio Acima, na casa do Orlandinho. E nós estávamos na casa do adversário nosso. Não, mas na verdade, nem eles não foram culpados de não ser eleito, né? Eles eram contra, lá, eles tinham um candidato. Só que o Orlandinho, quando ele viu que o espaço estava aberto, o bobo dele, se ele não... Né? Aproveitasse. Mas quem foi? Porque a lei falava, a lei foi... Se eu entro na justiça, é que naquele tempo eu não tinha... marinheiro de primeira via. Hoje eu entrava na justiça e eu reassumia, entendeu? Porque a lei falava... 30 anos depois vem as confidências. Isso é bom. Porque a lei falava que o mais velho assumia a vaga, se empatasse, se desse empate, né? Como é que foi? Havendo um desempate é pela idade. Critério da idade. Porque eu fui vereador assim. Exatamente. Mas no fundo, quem melou mesmo foi o finado Oswaldo de Deus. Ainda tentamos 2 vezes, não foi, Chico? As 2 vezes ele votou em branco, né? Votou em branco. Poxa. Mas esse estava no meio. Ele estava. O dedo do Chico lá. Então, era o mais espertinho da turma. Uma coisa que eu não esqueço até hoje, que nós depois cobrar o Oswaldo de Deus. Oswaldo, nós ficamos até 4, Muriçoca, Pernilongo, né? Quem fala Muriçoca? Pernilongo acabando com a gente lá no Rio Acima. Ficamos até 4 horas da manhã lá e você chega e me fala um papel desse. Aí ele falou até hoje, nem sempre te cumpre sentado. Vamos dizer assim, o que te falou nem sempre me cumpre em pé, o que te cumpre sentado, né? Nem sempre prometeu. O que promete de pé, cumpre sentado. Foi uma punhalada daquelas. E ele falou ainda com... Mas eles estavam tentando aliciar o João Coco. Aí eu cheguei para Ana, vamos lá, vamos acordar o João Coco. O pessoal está atrás dele. Seu João, olha, fique esperto aí, porque a turma vai lhe procurar. Então, nessa época aí, aquela inocência da primeira... 2 anos depois, né? 2 anos. Foi na madrugada. Aquela madrugada de reunião. Pode passar. Saudosa memória do Orlando de Moraes. Grande, meu amigo pra caramba ele. Mas ele é mais amigo do Oswaldo de Deus. Do Oswaldo de Deus Correia. E aí? Aí foi um momento em que a Câmara conversou com o Executivo para poder transformar as diretorias em secretarias. Deve ter sido algum acordo ali. O Inácio foi secretário, né, Inácio? Foi? Eu
secretário de obras, o Tatu de esporte, Mauro de planejamento. Planejamento. Olha lá, os 3 lá, os 4. Nessa altura o Mauro já tinha tirado a barba, né? Tava só de bigode. Só o bigode. E o Chico ia. Você não foi, Chico? Como foi? Oposição não tinha muita vez, não. Mas ia para o meio ambiente lá. Uma coisa assim. Mas acabou não indo. Não, acabou não vingando. O Paraíba chegou a me convidar eu falei, não, eu fui eleito vereador. Aí a Eu vou até o final. Dos suplentes, o Márcio Reino, a Alice Alicinha e o Antônio Carlos Nunes, né? Toninho Pequeno E Mundo. depois o Toninho Madureira também. Pequeno Mundo. Não, o Toninho Não, foi esse Alice. foi no outro mandato. Foi Alice. Foi a Alice. Primeira gestão, ela foi uma das gestões que, e por ser a primeira emancipadora, deu oportunidade a um número grande de suplentes. Exato. Foi. Toninho do Pequeno Mundo, né? Toninho. E essa próxima imagem que a gente vai ver é uma curiosidade. Qual foi o motivo de tomar essa decisão, de fazer com que todo o território de Araçariguama se transformasse em perímetro urbano? Qual foi a motivação que levou à apresentação desse projeto e à aprovação dele? Então, o Zé Pereira e o Inácio têm informações também, mas o Paraíba, ele tinha inculcado na cabeça dele que ele tinha um exemplo de algumas cidades, não da região, mas ele tinha exemplo de outras cidades que determinaram que todo o perímetro territorial da cidade passasse a ser perímetro urbano. Sorocaba né? Sorocaba eu não perímetro lembro. urbano, 100%. Qual é a vantagem para o município? O IPTU, a vantagem de IPTU, que sendo área agrícola, então eu ia... Era INCRA. INCA, o impostinho, INCA. ó, desse tamanho. Só que o proprietário, ele não vai lá no INCRA pedir a máquina para passar na estrada, para calhar a estrada. Ele vinha da prefeitura. Então, esse foi o principal motivo, entendeu? Mas isso causou um problema, vereador, né? Causou um problema, vereador Zé Pereira. Uma vez vereador, sempre vereador. Essa é frase do Tatu. Isso ocasionou um problema que até hoje não teve solução. Nós temos aqui, se você levantar uma estatística, nós temos em torno de umas 100 propriedades. Eu havia contabilizado na época umas 80 e poucas, que pagam ITR e vão para a justiça, porque eu não recebo nenhum benefício público. Coleta de lixo, entrega de correspondência, água, esgoto, limpeza pública. O município não pode prover algumas propriedades que ainda, até de difícil acesso, de serviço público. Certo. Eles acabam pagando ITR. Até hoje tem gente que paga ITR aqui. Né? Tem uma propriedade aqui de 80 e poucos alqueires ligada à mineradora Moraes. Disputar as eleições de 96. E por que aqui não foi à frente? Essa passagem aí apagou da minha memória, o Inácio. O Mauro foi escolhido para disputar o executivo junto com o Tatu. As eleições Quem foi de o 96. candidato para suceder o Paraíba? O candidato a prefeito? Aí O Paraíba acabou apoiando o Moisés. Negociação aí. Quando o Mauro e o Tatu se lançaram candidatos, foi contra o Paraíba. O Paraíba não ficou de acordo de ele ser o candidato. Falou que não era a hora, ainda estava pensando aquilo lá. E foi quando houve a desavença. Aí o Paraíba passou a apoiar o Moisés. Aí o Mauro
Mauro, Marcelo, o Marcelo que era o intermediador da... Marcelo era a cabeça pensante do governo Paraíba. Exatamente. Propôs pro Aimar, para se aliar ao Aimar. Foi quando o Aimar se juntou ao PMDB. Porque na primeira eleição, os candidatos que apareceram para disputar a eleição, Moisés de Andrade, Por Paraíba, causa daquela... Nós só se juntamos com o Aimar na época por causa aquilo que eu acabei de falar, do Lixão, do Moisés. do Moisés. Nós estávamos fechando. Sim, exato. Foi na Eu tenho duas histórias. Tem uma que eu não sei se dá para contar, né? Eu considero ela meio cabeluda. Mas, enfim, eu falei coisa antiga, muito antiga, hoje não influi mais em nada. Uma das Não máquinas, adianta desenterrar o no defunto. dia, nós não tinha nada aqui, fomos na prefeitura de São Roque. Os caras estavam limpando as gavetas, né? Como era o nome daquele homem que mandava na cidade? Do Mário Luiz, era a segunda pessoa do Mário Luiz lá. O vice-prefeito? Não, era tipo o Marcelo aqui. Não, Tinha Luiz Cláudio. Luiz Cláudio. Cláudio, Luiz Cláudio. Não era filho, era filho? Filho dele. Filho do Mário Luiz. Então, ele era o manda-chuva lá, ele cuidava de tudo, entendeu? E nós ficamos, rapaz, eu, Mauro, o Marcelo, mas não sei quem, não lembro direito. E vai, e os caras limpando as gavetas, porque no dia seguinte o Sanches ia assumir. Aí, e o Sanches não estava nem aí com a Araçariguama, né? Falou, nós não tem nada lá, gente, nós não tem caminhão de lixo, nós não tem nada, como é que nós vamos fazer, pelo amor de Deus, nós não tem máquina. Aí saiu um boato que o Sanches ia vir buscar tudo, que ele não era obrigado também a deixar aqui, não tinha lei que obrigasse. Aí, na hora, 5 horas da tarde, os caras já tinham vindo, os funcionários da prefeitura de São Roque já tinham chegando todos da rua, sabe? O eletricista chegando, a garagem deles era ali, embaixo da prefeitura antiga, ali embaixo. Chegando, daqui a pouco, tanto nós encheu o saco, o rapaz falou, tá bom. Leva essa Kombi, leva o caminhão de lixo, leva uma máquina, leva não sei o quê. Eu só sei que dois gol, uma máquina, duas peruas, uma patrol, caminhão de lixo. E eu vim com a Kombi, rapaz. Aí era do eletricista, sabe? Aí tiraram as coisas do eletricista, do material. Sim. Pode limpar aí, o chefe falou, tira aí que essa perua vai para Sariguama. Aí eu peguei, Zé Pereira, você leva a perua. Tá bom, leva. Aí vim, né? Chegando na estrada, aí cruzava com os caras, com os outros funcionários de São Roque, eles davam sinal de luz. Pensando que você... Pensando que era o colega dele, e era eu. Eu falo, meu Deus, porque era vereador de fato, de direito, não de fato, né? Porque nós ia assumir no dia seguinte. Aí eu falei, puta, esse cara vai ver eu aqui, vai ligar para a polícia, vai falar que eu estou roubando a perua da prefeitura de São Roque. Rapaz, o meu pé tremia, rapaz. Aí o Marcelo, mas o Paraíba, o Mauro, não sei, falou, vocês guardam, eu tinha um quintalzão grande ali na Terra Baixa, né? Vocês guardam esses carros tudo ali. Aí o caminhão de lixo foi não sei para onde, esconderam atrás do por saúde. Não esconder tanto, mas a preocupação era válida. Aí, Chico, guardou 2 Gol, a Kombi no meu quintal. Aí um gaiato chegou, não lembro quem foi, falou, rapaz, você está com patrimônio da prefeitura no teu quintal, rapaz, você não pode fazer uma coisa dessas, o cara vem aqui, você está preso, você perde até o mandato. Alguém me falou, não lembro. Falei, endoidei. Eu liguei pro Marcelo, pelo amor de Deus, meu filho, venha buscar. Não tem, eu não quero, venha buscar. Aí, resumo, eles vieram lá, buscaram, levaram a Kombi, levaram os 2 Gol, lá atrás do posto de saúde, lá naquele mato do Zera lá, esconderam, mas nada, o Sanches não estava nem aí, nem preocupado, era só fofoca. Mas estava, quer dizer, um patrimônio público. Sim, dentro do meu quintal. Não era de vocês. Foi um bate-papo assim, gostoso, a gente soube de muita coisa. Sim. Algumas coisas a gente vai ter que dar uma editada, né? Alguns nomes, né? Vocês sabem como é que...
Mas foi muito bacana, muito bom, acho que valeu a pena. É um momento importante para a cidade. Estaríamos aí completando 31 anos de emancipação. Isso. E uma conversa dessa daqui vem para abrir, né? Abrir um espaço, abrir uma consciência nova. Araçariguama só tem 31 anos de emancipação, mas ela tem mais de 300 anos de história. Certo, a história Então, é tem uma diferença muito grande aí, e a gente tem que aproveitar muito essa origem, da onde nós viemos, quem somos nós hoje, né? certo. É importante essa história de vocês, a vida que vocês dedicaram para o município, um pouco de vocês que fez história, né? Isso é muito importante. Então eu queria deixar aqui um espaço para vocês fazerem as suas considerações finais. Começa, Chico. Agradeço bastante, André, a tua preocupação, a tua habilidade em documentar o passado da comunidade, histórico. Eu sempre lembro que quando eu estava com aquela ansiedade, aquela procura maluca pela história de Araçariguama, e nasceu essa vontade de pesquisar numa reunião que o Inácio me levou, eu comecei a pesquisar, cheguei a ir até o mapa da Arquidiocese de São Paulo, e lá eu encontrei um mapa de 1563 e analisei, fiquei simplesmente assim, tomado de espanto e até feliz quando eu olhei aquele mapa manuscrito, um mapa português manuscrito, Fundação de São Paulo, 1554. Araçariguama. Naquele mapa existiam 9 pontinhos de aldeamentos. Aldeamento de São Paulo, de Santo Amaro, de São Miguel Paulista, de Carapicuíba, que é a aldeia da Serra, né? De Barueri, Suzano, um outro, não me lembro, e um pontinho lá de Araçariguama, 1563. Então já tinha um pontinho de portugueses com os mestiços ali, criando aquele pontinho de povoamento. Logicamente que por razões diversas, que não cabe aqui discutir agora, não se desenvolveu como os demais. Por quê? Porque aqui nós não tínhamos ligado, a Via Anhanguera, ela nasceu aqui a 30, 40 quilômetros daqui, a Raposo a 16, e nós ficamos aqui até isolados, ilhados aqui. Comunicação com São Roque, através de São João Novo e tal. Então é uma história muito longa, tem histórias aqui, inclusive territorial, viu? Quando você mostrou aquele mapa ali, a Restinga Verde era nossa, né? Restinga Verde era nossa, Instituto Geográfico Brasileiro, cartográfico e IGC, cartográfico e geográfico. Ele traz até 1934 toda a região do Restinga Verde pertencente ao município de Araçariguama, né? Porque antes nós pertencíamos a Santana de Parnaíba. Depois, em 1934, quando Getúlio Vargas pegou os municípios que não tinham renda, jogou nas comarcas, nos municípios mais próximos. Aí nós fomos para São Roque. Então ficamos 58 anos lá e 60 anos com Parnaíba. Então é uma história longa, cheia de conteúdos gostosos de se discutir. E hoje, trazendo para hoje, que é o importante para nós, para não ficar só na história, eu tenho muita esperança, muita confiança na juventude, na formação de novas lideranças políticas, para a gente começar. Tenho decepção também de gestões que se passaram por aqui, que construíram também, não vão tapar o sol com a peneira. Todos tiveram um pedaço de construção, né, Inácio? Mas deixaram muito a dever, não pensaram muito no futuro. Você tem que administrar para daqui a 20, 30 anos. E as gestões que passou aqui não pensou para daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Pensou na gestão dele, no futuro. Todos. Todos. Poucos aqui fizeram obra de infraestrutura, não vou nomear aqui porque não seria ético politicamente,
mas poucos se preocuparam com as questões de futuro. Pensaram nos governos locais, no momento que estavam vivendo. Mas vamos redobrar nossas esperanças, né? Com certeza. Puxa vida. Então, André, eu quero agradecer muito você por esse momento, porque valoriza a nossa primeira legislatura, né? E igual como o Chico estava falando, eu também cheguei aqui em Araçariguama e me senti no dever de colaborar com o progresso dessa cidade, né? da vila, vamos dizer. Então, eu fico muito grato pela sua atitude de lembrar da gente, né? E quero que o Gazeta continue, se Deus quiser, progredindo como está. O Estadão e a Folha de São Paulo que se cuidem. Exatamente. Obrigado. Poxa vida. Então, André, eu também fico muito lisonjeado de você ter lembrado da gente, ter me convidado. Para mim foi um prazer muito grande, entendeu? De estar participando, recordar. Diz que recordar é viver, né, Chico? Recordar é viver. É muito importante. A história... A cidade que não tem história, né? Praticamente não existe. Não tem identidade, né? Não tem identidade, entendeu? Eu, até aproveitando... É uma bobagem, talvez eu não fiz o negócio como tinha que ser feito. Eu tenho uma parte da minha casa, uma vez eu acho que talvez eu falei para você, eu tenho uma cápsula do tempo. Eu tenho alguns documentos, algumas coisas. Eu tomei o cuidado do meu jeito de embrulhar, muito bem embrulhado. Tá muito bem guardado, no lugar que eu achei que não tinha umidade e tal. Tem a Gazeta. Opa. Tem a Gazeta lá, e vários exemplares ainda, vários exemplares que chama. Exato. Legal. Entendeu? Tem o diploma, tem o título de cidadão, porque a hora que eu morrer, aquilo lá não vai ter nenhum valor. É história. Então ele está guardado lá, e eu fiz eu escrevi a punho, entendeu? Fiz uma declaração lá. Não, muito bom. Se alguém um dia descobrir, eu peço para colocar, se tiver um museu na cidade, colocar aquilo lá. Tá lá numa parte da minha casa. Até minhas famílias já esqueceram quando eu coloquei. Tá lá. Tudo tem começo, meio e fim. Um dia alguém vai comprar aquela minha casa e vai meter o trator e o cara falou, olha, que isso aqui? Achei esse pacote aqui, essas coisas. Aí vai abrir e vai ter a curiosidade. Tá lá a foto do Luiz Inácio Lula da Silva. Está lá a foto da Dilma, a primeira presidenta do Brasil, entendeu? Então, positivo. São momentos momentos da gente, boas né? Lembranças. Boas lembranças. Muito obrigado de você ter me convidado. Mais uma vez, repito, estou muito agradecido. E se você, algumas coisas que eu falei aí que não devia, você, por favor, eu não quero polêmica. Não, eu que agradeço a todos vocês por aceitarem o convite e participar com a gente aqui. Puxa vida. Obrigado. E a você também que acompanhou com a gente pelas redes sociais, agradeço e até a próxima semana.